Gostaria de cumprimentar a todos. Esse é um vídeo da Dados Comunidade Cristã. Meu nome é Marco e vamos para mais um Perguntas e Respostas. E a nossa pergunta dessa semana é a seguinte: o que é um crente carnal? Bem, respondendo essa pergunta, o que é um crente carnal, nós primeiramente precisamos ver dois sentidos para a palavra carne, né? Porque, afinal de contas, carnal, por quê? Né? Precisamos ver o que significa, o que a Bíblia diz a respeito da palavra carne. Então nós temos dois sentidos. O primeiro sentido, ele fala do corpo. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui na carta de Paulo, né, aos Gálatas, no capítulo 4, nos versos 13 e 14, que dizem o seguinte: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando da carne no sentido de corpo. Esse corpo nosso, aqui mesmo, nosso corpo, a carne, de carne e osso e sangue. Então, e quando ele está falando carne, né, aqui, está falando do corpo dele. Ele estava doente, ele estava indo para a cidade, para a Galácia, o Galícia, agora não me lembro exatamente, que é onde os Gálatas, né, a cidade dos Gálatas, ele estava indo pregar o evangelho lá, e ele estava doente. E ele está falando que ele não, porque pelo fato dele estar doente, ele não foi rejeitado nem nada, muito pelo contrário, né, as pessoas o receberam tão bem como se fosse Jesus em pessoa ou Deus em pessoa. Então, aqui você tem um primeiro sentido falando do corpo. E nós temos um segundo sentido, que é o da natureza não redimida. Então, esse sentido da natureza não redimida, nós precisamos dar uma olhadinha em dois outros textos que estão também uma carta de Paulo, mas aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 6, que diz o seguinte: Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então, aqui quando se você olhar, né, tá aqui espírito com E maiúsculo, então tá falando do Espírito Santo. Aí a gente pensa, nossa, mas natureza não redimida? Como assim? Natureza não redimida. Eu sou salvo, a pessoa é salva, ela se converteu. Acontece o seguinte, né? As pessoas, né, nós, todo mundo, nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então você tem a alma, o espírito e o corpo. O corpo é o corpo, que o seu corpo. A, a carne aqui, como dizem em muitos sentidos na Bíblia, o seu corpo. Aí você tem o espírito, que é aquele sopro de Deus, né? Que lá em Gênesis fala de Deus soprou, né, as narinas, né, de Adão e o fez ser vivente, que o espírito, né? Quando você não está convertido, esse espírito está morto, isso quer dizer, ele está distante, ele não tem ligação com Deus, né? Ele está desligado de Deus, né? E a partir do momento que você se converte, ele é ligado a Deus novamente. Então, ele é recriado, por isso que você tem acesso a Deus, por isso que você consegue comungar com Deus, por isso que Deus fala contigo, porque o Espírito Santo ele mora na vida do cristão, ele mora no espírito do cristão, então onde tem essa ligação direta com Deus. Você passa a ser a habitação do Espírito Santo no espírito. Então essa vida de Deus ela vai fazer parte da sua vida. E aí tá tudo beleza porque ele foi recriado. Então ele foi refeito já tudo certinho, de acordo com o que Deus quer, de acordo com aquilo que é necessário, né? Então ali a obra foi instantânea, tal, na hora que você creu e aceitou Jesus, ali é refeito. O corpo, as pessoas um dia elas vão acabar morrendo, então não tem muito o que ser feito. Só na ressurreição, que daí já é um outro assunto. E você tem a alma. Você pensa, poxa, mas o que é a alma? A alma, ela já é a mistura da sua mente
dos seus sentimentos e da sua vontade. É a sua personalidade, quem você é, né? É o nosso recheio, né? Por assim dizer. Que, e isso, né? A sua personalidade, ela não é refeita, por quê? Porque quando você se converte, você não se torna outra pessoa, né? Você não, né? A pessoa lá, você continua sendo você mesmo. Então, pelo fato, isso comprova de que você você precisa de um processo de restauração. Então, a alma ela tem que ser restaurada. E quando esse processo de restauração, né, ele é feito por quem? Ele é feito pela gente mesmo, através da exposição da Bíblia. Então, nós vamos dar uma olhadinha também, de novo em Gálatas, mas agora no capítulo 5. Nós vamos ver bastante coisa em Gálatas. No capítulo 5, né, nos versos 16 e 17, que ele vai dizer o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, aqui, né, o Paulo, ele está falando que a carne nessa natureza não redimida, ela vai militar, ela é oposta ao Espírito Santo e ela vai militar contra o Espírito Santo. Vai entrar num conflito. Então, o que acontece? Pode trazer vou trazer uma ilustração aqui, só para a gente poder ver melhor. Imagina que você está na rua, né? Você está andando na rua e você vê uma velhinha, uma senhorinha de cabelo branco, bem vozinha, encurvadinha, de bengala, assim, andando devagarzinho, com dificuldade. Aí, de repente, ela pisa num buraco e cai. Aí, qual é a sua primeira reação? Qual a primeira reação de qualquer pessoa? Né? Você vai ter, primeiramente, uma reação, né? Uma reação é, social, né? Onde as pessoas vão falar, não, eu vou pegar, eu vou correr imediatamente, vou socorrer aquela senhora e vou tal, perguntar como ela está, vou ajudar ela a se levantar e tal. Mas, sinceramente falando, na maioria das vezes, a primeira reação que você vai ter é ou rir, dar risada, ou segurar a risada. Você pode até, num segundo momento, correr para acudir aquela senhora. Mas sejamos sinceros, né? Você vai, uma grande maioria das vezes, você vai achar graça. Ou você vai rir da situação, ou você vai achar graça, vai se segurar para rir. Para algumas pessoas é indiferença, ele vai ver aquela pessoa caindo, ele vai continuar andando e dá de ombro e não tá nem aí. Cada um com seus problemas. Agir de uma forma indiferente. Então, na prática, você tem essa situação, essa atitude que embora a gente pode achar engraçada, ela tá errada, né? Aí você pensa, poxa, mas por que a gente acha legal? Por que achamos engraçado, né? E tem a ver com essa natureza não redimida. Essa inclinação que as pessoas, mesmo convertidas, elas têm para aquilo que é errado, né? Então, infelizmente, as pessoas elas vão ter essa inclinação para fazer aquilo que é errado, aquilo que ela acha que é certo, aquilo que ela sente e aquilo que ela deseja, né? Não... E para a gente seguindo, né, nesse raciocínio, né? Então, né, pelo segundo ponto, o homem carnal é aquele que no conflito entre obedecer a Deus ou não, né? Ele acaba, ele resolve pela desobediência. Ele vai resolver fazer aquilo que ele quer. Então, você tem lá eu faço isso, sim ou não, né?
o sim dele ele vai sempre pender para o que eu penso, o que eu quero e o que eu sinto. Né? O que eu desejo, o que eu quero, o que eu desejo e o que eu sinto. E nesse caso você tem um problema. Por quê? Porque se você tem um conflito, se o seu que, se o que você pensa, o que você deseja e o que você sente entra em conflito com a palavra de Deus, então isso quer dizer que eles estão em desacordo, né? Estão opostos. E se está oposto, aí você tem um problemão. Por quê? Porque você precisa alinhar isso. Então, a pessoa espiritual é aquela pessoa que não, ela é espiritual não porque ela vive flutuando no espírito, na unção, não. Mas é porque ela é uma pessoa que ela busca diariamente alinhar o que ela pensa, o que ela deseja, né? O que ela quer e o que ela sente com o que a Bíblia coloca. Por quê? Porque a Bíblia, como ela é a verdade revelada de Deus, né? Ela é a vontade de Deus revelada para o ser humano. Então, se aquilo que eu quero, se aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto não está em desacordo com a Bíblia, eu preciso fazer com que eu preciso realinhar ela com o que está na Bíblia, né? É a mesma coisa, você tem um carpinteiro lá, ele está fazendo uma peça, tá lá fazendo uma peça de madeira e tem um esquadro. O que que ele vai fazer? Ele vai bater no esquadro e vai entortar o esquadro para. Não, ele vai trabalhar o esquadro fica do jeito ele fica lá a 90 graus certinho e a pessoa vai alinhar a peça, né? Ela vai alinhar a peça com o esquadro. O pedreiro está levantando uma parede, ele vai lá e coloca o prumo. Se o tijolo está fora do prumo, o que que ele vai fazer? Ele vai mexer no prumo? Não. Enquanto a massa estiver mole, ele vai tentar acertar o tijolo. Para o tijolo ficar de acordo com o prumo. Com o tijolo ficar de acordo com as linhas lá, com os gabaritos, conforme a técnica que ele for usar para levantar aquela parede. Então você tem um padrão, aquilo que você está fazendo, você alinha com o padrão, não o contrário. Então a Bíblia é o nosso padrão. Então a pessoa espiritual é aquela pessoa que ela busca alinhar a si mesma com o que está na Bíblia. E o carnal? O carnal é aquela pessoa que não está nem aí. Então é aquela pessoa que ela não se importa. Há um conflito entre o que eu penso, o que eu quero e o que eu sinto com a palavra de Deus. Eu vou optar pelo que eu acho mesmo, né? E aí vem a pergunta, uma outra pergunta. Mas e aí, como a gente faz para deixar de ser carnal? Né? Que é muito importante. Aliás, é o mais importante de tudo. Né? Porque a partir do momento que o nosso estado natural é a carnalidade total, né? Porque quando você não é convertido, você está separado de Deus e totalmente destituído da glória de Deus. Então você está no estado de carnalidade total. Né? E conforme você se converte e você vai seguindo a Cristo, você vai reverter nesse processo. Então, nesse caso para você deixar de ser carnal, você tem que fazer uma coisa. Primeiramente, nós vamos ler novamente em Gálatas, né? De novo no capítulo 5, mais no verso 24, que diz o seguinte: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Né? É exatamente o que o texto está falando. Né? E aqui também lembrando que concupiscência, nessa palavra esquisita, ela significa desejo. Né? Então é um desejo intenso, é um desejo muito forte. E a paixões aqui não está falando só da paixão de uma pessoa por outra. Aqui você está falando de um sentimento forte. Então, a paixão no sentido amplo, né? Uma paixão que a pessoa tem por um time de futebol, aquela paixão que ela tem por um esporte, por música, por isso, por aquilo. Então, não é necessariamente entre pessoas. Então, você está falando de um sentimento forte. Então, você precisa crucificar esse sentimento forte, esse desejo forte. E temos também
um outro texto, que esse aqui é Jesus falando, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 24, que diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui Jesus ele já dá a receita, que é renúncia, né? Então, é a disciplina da renúncia. Se negar a si mesmo. Então, se o que eu penso, né? Se o que eu penso não está de acordo com o que a palavra diz, eu tenho que mudar meu pensamento, negar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu acho, e alinhar o meu pensamento ao que a Bíblia diz. A mesma coisa com o meu sentimento, é a mesma coisa com os meus desejos, né? E, né, então, esse processo de você negar-se, negar a si mesmo, né, que eu acho é a renúncia, né? Então, e é literalmente isso mesmo, é renúncia. E a pessoa ela vai fazendo esse processo de crucificar a carne, ela vai renunciando, 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 até que chega num ponto que esse sentimento ele já não vai mais existir, ou ele vai estar bem fraquinho, então a pessoa ele vai estar mais sob controle. E então esse processo é o processo que o pessoal chama de santificação, né? Então, que é o processo oposto da carne, né? Então, da pessoa ser carnal, né? Então, nós precisamos sempre buscar esse processo da santificação. Nós precisamos, e ele é constante. E esse processo de santificação, perdão, ele é constante. Ele é constante na vida do cristão, né? Então, não é que, eu me converti, levantei a mão, aceitei Jesus e já era. E já era, as coisas vão acontecendo naturalmente e não preciso fazer nada. Não. É um processo ativo da pessoa. Você tem que fazer isso continuamente. Tá certo? Espero que eu tenha respondido vocês. Né? Temos as nossas atividades presenciais na igreja, né? O culto de domingo, os 2 cultos de domingo, né? Da manhã e da noite. Temos agora os nossos cultos às terças-feiras também. E as outras demais atividades presenciais. Espero ver vocês em alguma atividade presencial e até a próxima semana.